conteúdos depois, e porque também a gente tem a grande embaixadora, que é a Júlia, lá do IFBA, que passa o conteúdo que a gente discute aqui para os alunos em sala de aula, para que eles também possam evoluir os seus projetos lá no campus do IFBA Salvador, tá? Então, gravação iniciada. Alberto, seja muito bem-vindo, vou deixar as honras para que você se apresente, mas novamente um super obrigado pela disponibilidade, pela presença e por enriquecer aqui o ciclo 2023.2 do TCC Empreendedor no Salvador Lab, tá? 2026.2? 23. Ah, 23. Ah, beleza, beleza. Massa. Massa, pessoal. Yuri, muito obrigado novamente, tá? Por permitir que a gente esteja aqui juntos hoje. Pessoal, meu nome é Alberto Borges. Eu sou de Feira de Santana, Bahia, onde eu estou agora, inclusive, mas moro em Salvador há 4 anos já, tá? Fiz economia na UFBA, estou com administração agora, então ainda estou estudante. E a trajetória empreendedora ali começa aos 18 anos de idade, quando eu e mais alguns amigos tivemos a brilhante ideia de fazer uma estamparia. Mas a gente acabou, inclusive, no final das contas, vendendo açaí também, não deu muito certo, não tinha muita gestão, nem muito tempo. E, obviamente, o negócio veio a falir aí. Mas dentro da UFBA não faltaram oportunidades, né? O dia de hoje aqui, esse workshop que a gente vai fazer aqui sobre como as pequenas ideias que a gente pode ter dentro da academia podem mudar o mundo também, a gente também acaba aqui tendo 2 formatos de fazer, né? Um mais informal, tá? Eu vou apresentar aqui um material para a gente, mostrando algumas coisinhas que são possíveis, e a gente também pode pegar um pouco mais técnico, pesado em conteúdo mesmo. E aí falar de metodologia, ferramenta, mão na massa, entrega, formato, a gente pode falar de TRL, pode falar de Agile Development, a gente pode fazer um monte de coisa aqui. Então, pro dia de hoje, eu separei a versão mais branda, para a gente ficar brother, para a gente ficar amigo. E conforme aí for tendo interesse também, a gente pode agendar uma sessão maior, mais extensa também, talvez presencial, se quiserem, para fazer mão na massa, tá? Eu me virei para conseguir uns patrocínios e uns lanchinhos para gente, e aí fica todo mundo feliz trabalhando, tá? Antes agora de começar, eu queria que vocês se apresentassem, como a gente não tem muita gente nesse momento aqui, acaba que a gente tem mais espaço, então, do pessoal que está participando do TCC Empreendedor aí, se quiserem se apresentar, eu agradeço. Se puderem também, tá? Tem que horário comercial, pode ter alguém trabalhando aí. E aí, às vezes acontece também de alguém estar sem o microfone, tá? E aí a turma fala no chat, então pode demorar um pouquinho mais. Mas, Gislaine, Thiago, Ione, Léo, fiquem à vontade também para se apresentar, para mandar uma mensagem de vocês. Oi, eu posso. Meu nome é Crislane, eu sou do IFBA, eu faço tecnologia em eventos. E aí, junto com a Lorena, daqui hoje, né, com a orientação da professora Júlia, a nossa ideia é um projeto. Na verdade, a gente iniciou com a ideia, mas aí aqui já conversando com o Yuri, algumas dicas, a gente está tendo já outros insights. Mas a nossa ideia é fazer algo voltado para a área de eventos, que é a nossa formação, uma plataforma de feedbacks de participantes, algo desse tipo. Perfeito. Maravilha. Parabéns, viu? Obrigado, Crislane. Obrigada. Tiagão, abre o microfone. Quiser falar, amigo? Eu acho que eu não te ouvi. Você deve estar com algum probleminha aí, tá? É o fone, eu acho que agora tá dando para me ouvir, né? Agora foi, perfeito. Meu nome é Thiago, eu sou estudante do IFBA também, mas do curso técnico de geologia. Também sou aluno da professora Júlia. Uhum. E, no caso, o meu TCC empreendedor foi sobre um sistema de reservatório de água, né? É mais voltado para a área de projetos, né? De engenharia e tal. Legal. Então, a gente, no caso, só tem eu, né? Eu pensei em fazer esse reservatório para uso doméstico mesmo, um sistema mais compacto para quem quiser poupar água e também pensando na sustentabilidade, né? Quando você fala de reservatório, você está falando de a partir de água de chuva, tratamento Isso, de água captação esgoto. de água da chuva. Legal, legal. Mas você conseguiria, por exemplo, é porque é só um reservatório, né? Mas uma coisa que eu estava lá em Embasa ontem, a gente estava executando uma jornada de inovação lá. E aí uma das coisas que me chamou a atenção era a possibilidade de fazer estações de tratamento compactas, sabe? Residenciais.
para você conseguir levar saneamento para zonas extremamente distantes de centros urbanos, né? Então, ao invés de você gastar centenas de milhões de reais levando tubulação até Cabrobró do Sul, você pode disponibilizar um sistema compacto, faz manutenção a cada 6 meses e, enfim. Mas é uma coisa bem legal que eu gosto de imaginar também, tá? Obrigado, Thiago. O Leonardo é da sua equipe ou também do CC, Yuri? Não, Leonardo e Ione integram aqui o nosso time Sindec, né? Então, legal. Léo, ele é ainda universitário, ele faz engenharia mecânica no IFBA, e Ione também faz ADM na UFBA. São postulantes a um TCC empreendedor no futuro, mas nesse momento estão dando suporte aqui para a gente nessa empreitada. Perfeito. Então, vou começar aqui nosso processo. Eu já conheci um pouquinho de vocês, a gente vai falar aqui hoje sobre um tema bem legal que teria me ajudado bastante se alguém tivesse feito esse workshop para mim 4 anos atrás, tá? Esse Dobra 15 aqui sou eu, tá? A empresa que eu tenho de construção de negócios como serviço, depois da atuação que a gente vem executando aí no caminho também. Vamos lá. Um pouquinho da minha história, tá? Eu não sou a pessoa mais importante do dia de hoje, vocês são, mas só para contar um pouquinho. Eu comecei minha atuação profissional com inovação em 2019, quando eu cofundei ali a Inovale, incubadora de startups, que teve estudantes como seus gestores, tá? Foi a primeira do Brasil no seu modelo, nas universidades públicas do Brasil, né? Então, a gente acabou trabalhando ali com grandes projetos junto à ZX Ventures, que é um braço de investimento da Ambev. Também criamos o modelo de Growth para Chipo, que é um aplicativo que hoje tem mais de 2 milhões de usuários, inclusive. Nos primeiros 60 dias foram 90 mil. Então, a gente participou nesse modelo aí, co-criando isso junto com o Thiago Romariz, que é um dos maiores empreendedores em entretenimento do Brasil também. Foi sócio do Omelete, etc. Passei pela Sanar também, fui do time comercial da Sanar, e analista financeiro da CE Infinity. Então, fazia modelagem financeira para fusão e aquisição de pequenas e médias empresas, tá? Mas sentia muita falta de inovação, cara. Eu estava trabalhando com comercial, com finanças, tinha sido já mordido pelo empreendedorismo, mas sentia muita falta de algo que se pertencia com inovação, né? Isso após 2019 aí. Então, eu consegui, dentro da UFBA, uma bolsa para o Lab Project, que é um laboratório de projetos institucionais. Eu era bolsista. Obviamente, como todo e qualquer laboratório da UFBA, a gente não tinha muita verba, então o próprio professor pagava os nossos R$ 400 de bolsa. E lá dentro a gente teve a oportunidade de levar inovações da academia para o mercado. E por alguma brecha regulatória, que é muito difícil explicar aqui agora, a gente conseguia fazer isso através de convênios e parcerias. Então era sempre UFBA, Sergipe, UFBA, Michigan, UFBA, Suécia, nas tecnologias que a gente criava. No caso de Michigan, uma tecnologia de geração de energia através de vórtices da mareomatrizes. No caso da Suécia, era relacionado à mineração, reciclagem de rejeito de mineração. Então, o lixo gerado pela mineração vale trilhões de dólares também, tá? Caso vocês não saibam. E no caso da de Sergipe, é a Decarb, tá? Que inclusive menciona aqui, vou até depois colocar um selinho, que foi a startup de descarbonização que a gente montou. É um hardware industrial, tá? Físico-químico, que fazia sequestro de gases de efeito estufa antes deles saírem das chaminés e dutos industriais, tá? Então, a gente tinha uma reação químico-física aqui que sequestrava os gases em balas e por tipo. Então, sei lá, camada de elétrons, por exemplo, né? Uma forma de se fazer isso. A gente conseguia sequestrar o CO2 e colocar numa bala de CO2. Sequestrar o CH3, colocar numa bala de CH3. E com isso eu poderia fazer o que eu quiser com esses gases, né? O do CO2 eu faço concreto, faço álcool, consigo fazer cimento, um monte de outros subsídios. Posso vender o próprio CO2, a Ambev chegava a pagar R$ 7.200 por tonelada, e cada aparelho aqui do Decarb sequestra 100 mil toneladas ano e custa R$ 2 milhões somente, se você vai para pensar no retorno disso, né? Fora a emissão de crédito de carbono, que para cada tonelada sequestrada, a gente poderia emitir um título de crédito de carbono, e ele chega a custar até $350 no mercado internacional, tá? Os árabes pagam caro por isso. Então, saí da Decarb também, obviamente, concluí meu ciclo lá. Eu sou uma pessoa péssima em gestão, mas muito boa em construir. Então, quando a empresa passou a ter mais previsível, precisar mais de gestores do que de construtores, uma grande mineradora aportou, né, 2 vezes na empresa para a gente conseguir desenvolver tecnologicamente, empresarialmente o negócio, e foi quando eu achei que era a minha vez de sair. Então, quando bater esse TRL6 ali e o valuation de 3,66 bi, eu seria concluído o meu processo, e foi efetivado assim
em 2021.2, tá? Eu fui um dos cofundadores da Decarb, top 100, inclusive, mais promissoras do país, de acordo com pequenas empresas e grandes negócios. Passei 2022 inteiro me capacitando com outros empreendedores e empresários que me ajudam a ser melhor, porque ninguém faz nada sozinho, tá? Então é muito importante ter a ajuda de pessoas, e a única coisa que eles me pediram em troca foi que eu passasse isso adiante, que é um dos motivos para eu estar aqui. Então, quero ajudar vocês também, todos vocês que estão me vendo aqui hoje, ou quando esse vídeo for reverberado. E hoje em dia, eu apoio empresas nas pautas de justamente novos negócios, inovação corporativa. Grupo Nota Máxima, que é o maior de educação básica em Santa Catarina, Grupo Rede Mais, aqui em Salvador, e a Vortex Ventures em São Paulo, tá? Aqui fala um pouco de mim, né? Não que seja, novamente, o foco disso aqui, mas ocupo o cargo de gerente de novos negócios na Rede Mais, já acelerou mais de 384 negócios, mais de um bi de valuation no portfólio, bem mais, na verdade, e lidero a área de Venture Building, né? A fábrica de startups dessa holding paulista, onde também reestruturei a aceleradora deles, assim como a gente derivou ali mais de 35 negócios do ecossistema nos últimos meses, tá? Aqui eu falo um pouco sobre a Dobra 15, não tem por que aprofundar nisso, mas basicamente nasceu para poder atender a demanda que eu tinha dos meus parceiros e sócios, né, em 3 países diferentes. Então agora eu faço para o mercado o que a gente fazia juntos, que a gente faz juntos. E aí a gente fala um pouco da nossa expertise, né, com a nossa visão de futuro, nosso modelo de trabalho de os clientes, mas isso pouco importa, tá? A gente aqui, eu produzi condensando a expertise de criação de empreendimentos científicos, na verdade, criei algumas metodologias, alguns workshops, e essa é uma versão pocket de um dos workshops, que é o Building Deep Techs, que, na verdade, ele fala sobre como problemas complexos requerem soluções complexas. Descarbonizar o mundo é complexo. Um software, um aplicativo, não necessariamente resolve. Tratar lixo de mineração definitivamente é complexo, porque a gente está há milhares de anos minerando e acumulando essas pilhas de lixo que tem dentro delas ouro, cobre, ferro, que valem, obviamente, muito dinheiro. Então, aqui, primeiro, faço um pequeno disclaimer. Essas são as etapas de um processo de desenvolvimento de startups, tá? Normais. Não estou falando de startups científicas nem de tecnologia profunda. Normalmente, você tem na fase de pré-aceleração, você trabalha com a ideia. Depois de ideia, você tem que validar o fit entre o problema e a solução que você está desenhando. Na medida que você valida o problema, você vai validar a solução se encaixando no mercado, os modelos de negócio, os canais de distribuição, os modelos contratuais até também. Realiza as primeiras vendas nesse meio tempo ou até antes também. Você valida no cliente ou você valida com pessoas que são early adopters, existe um modelo. E esse material aqui, ele é engraçado que ele pula as primeiras vendas para a escala, sendo que tem 1 milhão de etapas anteriores. Você tem que validar a construção de sua governança, tem a parte de tração comercial, tem a expansão cultural da empresa, tem o planejamento de diversificação de produtos. Então, antes da consolidação e da escala, tem um monte de coisa. Mas como aqui são macroetapas, a gente vai mais a fundo. E essas macroetapas, quando se fala de construir um negócio científico, uma deep tech, você já pode jogar no lixo se quiser. Porque muito dos modelos não são aplicáveis aqui. É totalmente Lean Startup, Six Sigma, não se aplica aqui nesse modelo. Six Sigma é um pouquinho ainda, mas normalmente as metodologias tradicionais de startups digitais e etc. acabam não valendo muita coisa quando você trabalha aqui. Então, o conhecimento ele precisou ser adaptado. Precisamos buscar referências em outras frentes, tá? E uma delas que eu achei, por exemplo, é a ciência da implementação. O Brasil, ele é, inclusive, pioneiro nisso. Ciência da implementação nada mais é do que uma vertical da pesquisa científica que fala sobre como a ciência pode ser melhor. Então, ele é quase que uma metalinguagem. Um pesquisador da UFMG que cunhou esse termo, ele só para ele provar que ele estava certo, ele construiu uma solução que do artigo até a implementação em 43 municípios de Minas Gerais levou 6 meses, tá? Que solução foi essa que ele criou? Ele consegue fazer exames cardiovasculares por telemedicina. A partir de um webcam, ele consegue fazer eletrocardiogramas. Como ele fez isso, não me perguntem. Não me perguntem, mas eu adoraria saber. Adoraria ser sócio dele, inclusive. Então, a partir da ciência da implementação, a gente consegue ter método de como fazer a ciência melhor, mais aderente com a volatilidade do mundo de hoje.
Então, aqui a gente já pega já uma timeline um pouco mais próxima de como é, de fato, você fazer a modelagem, o lançamento, o teste, etc., de uma solução Deep Tech, tá? Então, aqui a gente trabalha com alguns modelos. A gente está na fase de pré-produção, que é um papel muito importante para poder desenhar a direção do projeto, tá? Você não sabe exatamente como é que vai ser a solução ainda, e para testar cada uma delas vai demorar um pouco mais, tem um ciclo mais prolongado, e as necessidades dos stakeholders também são diferentes, tá? Então, antes da gente falar de modelo de negócio, vamos falar de modelo de bancada, vamos falar de POC e outras coisas que fazem sentido. Resumindo bastante o conteúdo, a primeira grande etapa é fazer uma pesquisa inicial com análise de viabilidade. Essa pesquisa inicial aqui é muito simples. Você pode ir em IPI e buscar patentes daquilo que você quer fazer. Se alguém já fez, trabalhe em cima da patente da pessoa. Se não fez, você tem campo, espaço para poder iniciar algo do zero, tá? Então, é realizar uma pesquisa ali abrangente para compreender o estado da arte da tecnologia, em questão ali de avaliar a capacidade técnica, a viabilidade técnica e comercial do empreendimento Deep Tech proposto. Quando a gente fala de Deep Tech proposto, pode ser desde blockchain para gerir cidades, até um tecido sintético que mimetize pele, permitindo ali que você consiga gerar ciclos mais rápidos de regeneração, por exemplo, em queimaduras ou pessoas diabéticas, etc. Após essa análise de viabilidade, se alguém fez ou se ninguém fez, é preciso ir para uma modelagem conceitual, que vai em volume técnico, que vai em artigo, que vai, às vezes, até mesmo em conceito de projeto escrito, onde você vai desenvolver um modelo conceitual detalhado de empreendimento, identificando os componentes técnicos-chave, criando protótipos iniciais para validar a viabilidade do conceito. Só que isso aqui ficou ainda muito condensado. Quando a gente separa o que é modelagem conceitual, o que é prototipagem. Conceitual é o seguinte: eu quero fazer caixas biodegradáveis. Eu quero substituir o papelão por um polímero. Beleza. Você fez conceitualmente aqui a modelagem, mais bruscamente. Em termos de protótipo, o que pode ser feito? Quais biopolímeros foram desenvolvidos? Teste depois quais são os mais baratos. Se a partir de algum resíduo orgânico você consegue fazer. Tem gente que faz biopolímero com milho, com casca de banana. Então, existem com resíduo de coco. Então, você tem uma série de insumos a serem realizados. Na medida disso, você consegue testar em escala. Beleza. Eu consegui, com R$ 100, gerar 30 quilos de biopolímero que eu posso depois refinar como eu achar melhor para virar a caixa que eu quero vender. Na medida disso, quanto me custaria fazer 30 mil quilos? Provavelmente não seria R$ 100.000, porque o aparelho que você utiliza, a expertise e o parque que você utiliza para poder fazer 30 mil quilos deve ser muito próximo do de 30 quilos, porque existe uma capacidade mínima que os aparelhos conseguem suportar ali na medida de produção. Até impressão 3D, por exemplo, você consegue trabalhar com intervalos de produtividade, né? A segunda parte é validação. Validação é algo que se repete nas startups normais, startups Deep Tech, tá? Mas ele é a missão mais importante de todas elas. Porque você vai validar tudo o tempo inteiro, para sempre. Você valida desde o seu problema até a sua tese de saída. Você vai querer fazer um IPO, vai querer abrir na bolsa, vai querer vender para outra empresa, vai querer transferir tecnologia. Então, a validação ela é o ambiente mais importante, porque no início ela diminui os riscos, ela reduz a imprevisibilidade do negócio, e ao longo do tempo ela vai te tornando cada vez mais anti-risco, né? Os riscos são mitigados. Então, ali na validação, você vai realizar testes laboratoriais, modelo de bancada, modelo de prova de conceito, simulações avançadas também. Então, você vai realizar testes extensivos ali. Essas simulações, inclusive, podem ser por modelagem computacional, tá? Você consegue pegar ali talvez um Icon da vida da UFBA ou um Santos Dumont do Rio de Janeiro para fazer a modelagem computacional de cenários da sua solução, tá? Existem equipes específicas para isso. Para validar o desempenho e eficácia do protótipo, tá? Então, você vai levar em consideração fatores como segurança, eficiência, escalabilidade, mas também custo por produção. Você vai ver a capacidade de estresse do aparelho ou a capacidade de estresse do produto. Você vai validar os dois. Então, existe uma série de simulações que você tem que fazer, até análise por pares, rodar o mesmo cenário 30 vezes para ver se vai existir alguma alteração na sua entrega, né? E logo após essas simulações avançadas, você vai fazer iterações e aperfeiçoamentos iterativos. Por que existe uma separação, tá? Então, com base no resultado nos testes, você vai fazer iterações frequentes do modelo, o modelo que já existe no protótipo, refinando ele, tá? E aprimorando continuamente o projeto para atender a requisitos técnicos e comerciais exigentes.
Então, a Anvisa só permite que eu faça a comercialização através de um produto que seja durável por 15 anos. Papelão, plástico, por exemplo, são 200, mas tem que ser no mínimo durável por 15 anos, porque ele pode ser colocado na prateleira, ele pode levar 1 ano até o insumo ser utilizado, pode levar 8 anos na prateleira e por aí vai, né? E ele geralmente tem que ser o dobro da validade do produto que vem dentro. Então, se dentro da caixa tem um produto de 5 anos, ela tem que viver pelo menos 10, tá? Então, a iteração é ver o modelo tradicional no ambiente mais próximo do adequado possível. E o aperfeiçoamento interativo é você, com base nos resultados, voltar para o ambiente de bancada e fazer melhorias ali. E depois, essas melhorias, você pode gerar até 5, por exemplo, né? 5 casos diferentes, casos de uso diferentes, testar todos simultaneamente para ver a performance de cada um, tá? Desse modelo, você vai para a interação com o ambiente relevante ou ambiente real. Você vai gerar dados que serão usados para implementação em escala. Então, é tudo muito relevante aqui, tá? Então, os pilotos controlados e os testes de campos limitados, eles vêm para poder implementar a validação de desempenho do empreendimento em ambiente real, garantindo que ele vai atender necessidades práticas, né, e regulatórias. Por que prática? Imagina que eu quero fazer uma caixa por biopolímero. Se ela for mais pesada que papelão, faz sentido fazer isso? Sendo que isso impacta em custo de logística, em transporte e manutenção. Os repositórios que vão estar usando a caixa vão ter mais dificuldade, portanto, vão ser mais lentos, menos produtivos. Então, faz sentido, praticamente, a solução. E, regulatoriamente, eu estou conforme, a Anvisa está satisfeita, as associações de segurança, os bombeiros estão satisfeitos com o meu produto, tudo isso acaba importando, tá? Então, esses pilotos aí que vão para o ambiente real, eles são dentro da trajetória de maturidade tecnológica, você vai ter a versão de bancada, você vai ter a prova de conceito, que já é ambiente relevante. Disso você vai para uma versão em escala, que aí tem que ser em ambiente real. Da versão em escala, você vai para um cabeça de série, que ele já é a versão final que vai para produção em escala. Então, cabeça de série já é ambiente real total, mas ele começa na versão em escala também. E, por fim, você vai ali fazer análise de resultados e ajustes finais. Isso tudo aqui é antes do deploy, tá? É antes do lançamento mesmo oficial e comercial da solução. Você vai ali analisar cuidadosamente os resultados dos testes de campo e laboratoriais, identificando os possíveis pontos de melhoria futura para realizar ajustes no final do projeto antes de implementar em larga escala, tá? E quando chega no cabeça de série, agora o papel é decidir o formato de distribuição, além das estratégias de crescimento e saída. Então, agora a mentalidade meio que muda. O tempo inteiro você tem que ter uma mentalidade mais empreendedora da coisa. Mas durante uma parte do processo, você tem que ser pesquisador, focado em inovação, focado em agilidade, óbvio, mas pesquisador. Do momento que sai resultado final, aí você tem que preparar sua cabeça ali para poder buscar eficiência de recurso, buscar canais de receita, distribuição. Então, a estratégia de escalonamento, por exemplo, quem é a indústria que vai produzir 550 mil por mês do meu produto? Então, quem é o fornecedor que vai me dar insumo ali mensalmente para que eu não fique sem? Quem é o meu cliente final que vai garantir que os meus 550 mil produtos vai ser de fato escoado e que eu não tenha um sellout muito baixo? O sellout é porque quando você tem um produto, por exemplo, de varejo, você tem um sell-in, que é o que você vende para o varejista, e tem um sell-out, que é o que o varejista vende. Então, você está criando, por exemplo, um novo desinfetante de pia, por exemplo, você vai ter que ter o sell-in dentro do varejista e o sell-out do varejista para o cliente final. Então, aqui você vai desenvolver estratégias abrangentes para o escalonamento e implementação bem-sucedida do empreendimento de Deep considerando aspectos técnicos, comerciais e de conformidade regulatória. Ambiente complexo tem regulação complexa, tá? Não é tão fácil. Então, por exemplo, se você criar uma bebida com probióticos, tá? Você tem que, em lata, por exemplo, você vai ter que ter ali em cada região do país, por exemplo, um envasador. Alguém que vai envasar suas latas com sua bebida. Você vai enviar a fórmula ou até mesmo insumo, de lá envasa e distribui para a galera. Inclusive, é até melhor em termos de não transportar tributo, você ser o tributo local e não ficar exportando tributo. E, obviamente, uma vez implementado e escalando, você vai continuar fazendo avaliações contínuas do produto para poder atualizar ele. Então, você vai ter um processo contínuo de melhoria da avaliação tecnológica para garantir que o empreendimento permaneça na vanguarda
da inovação tecnológica e mantém uma relevância também no ambiente de constante evolução. E com tudo isso aqui, a gente consegue entender que você vai, inclusive, proteger essa patente, porque, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, cada 10 anos a patente expira, então tem que ter uma mudança, uma diferença relevante para que você renove a patente e consiga não perder seu destaque no mercado. Você pode continuar fazendo aquelas simulações avançadas em ambiente de relevantes reais para ver novas versões do produto. Testei com probiótico, mas se eu colocar um sabor na bebida, como é que muda? Vai impactar negativamente, positivamente? E por aí vai. Até aqui alguma dúvida? Vou achar que não, tá? Então vamos lá. Aqui não conta, que é mais também a parte de atuação nossa. A gente já atuou com diversos parceiros sócios investidores nossos, né? Desde a Everlast, com a operação de energéticos a nível global, tá? A própria Decarb que está aqui. Fizemos a vertical de varejo autônomo da Havaianas, as lojas autônomas da Havaianas, através da Bye Bye e da Sapori também, tá? E aqui eu trago alguns cases, beleza? Aqui eu não sei se eu posso abranger, porque vai ser espelhado, mas a gente vai. Acho que eu consigo falar desse case aqui. O case Bye Bye, como é que a gente contribuiu com o negócio Bye Bye, tá? Nós, enquanto Vortex Ventures, também eu participei da equipe. Então, a gente, primeiro, a Bye Bye antes era um marketplace, normalmente era um marketplace direto ao consumidor. Então, ele pegava a indústria de alimentos e fazia delivery, operava delivery essa galera, levava para o consumidor final. Quando a gente chegou, foi enxergado que poderia caber a cocriação de um modelo de negócio, que é o que a gente tem hoje, inclusive, baseado em lojas autônomas, que envolve uma série de tecnologias extremamente complexas, de visão computacional, de automação de portas, digitais também, mas isso não conta, né? De reconhecimento facial, que acaba entrando um pouco no ciclo de Deep Tech. Então, a gente criou esse modelo, a gente migrou, tá? Fizemos toda a parte de aporte de Smart Money, trazendo a Sapori como sócio investidora também, injetando capital e facilitando o acesso ao mercado. Atuamos no board com estratégia, parcerias e investimento. Então, a Bye Bye agora também tem o modelo White Label, ele opera lojas inteligentes para outras empresas. A Havaiana, a Sapori, tem uma outra de bebidas aí muito grande também vindo. Rede de farmácias também agora vão colocar farmácias autônomas. Do Bye Bye mesmo, lojas próprias. Temos 14 em operação, fora as lojas com a Sapori, com a Havaianas, etc. E quando compramos a Zite, a gente fez um M&A recentemente, esse número foi para mais de 70 lojas também, tá? E a ideia é que a gente atinja aí, com White Label e lojas próprias, um faturamento de 4,2 bilhões ano. E aí, só com a Havaianas mesmo, a gente vai ter mais de 1.000 lojas espalhadas pelo mundo, contribuindo com essa receita, tá? E também tem o Business Case Decarb. Então, eu participei ali de toda a modelagem da viabilidade econômico-financeira da solução, a criação e validação dos modelos de negócio, como o leasing do aparelho, a gente presta o aparelho e se beneficia comercialmente de tudo que ele gera, aluguel, então a gente aluga o aparelho e divide a receita com a indústria, e também com a venda de crédito de carbono. Trabalhei também na parte de Smart Money ali, introduzindo com parceiros investidores, como Anglo American, que digitou capital na POC, no piloto, e a cadeia de valor deles também. E atuei ali como sócio operacional, com estratégia de parcerias e captação de investimento, saí em 2021, aí nessa migração de construtores para gestores do negócio, né? E aí, resumindo, né, quando eu falo The Next Unicorn, qual o tamanho do seu sonho grande? Você quer criar um aplicativo para eventos? Ótimo, excelente. Existem múltiplos caminhos da gente fazer isso. Mas se você quiser resolver problemas complexos também, que são tão importantes quanto o problema de eventos, existem métodos e metodologias para a gente conseguir, existem investidores específicos para isso, existem laboratórios, ecossistemas inteiros voltados para a criação de soluções mais complexas como essa. Aqui na Rede Mais, por exemplo, a gente lançou uma vertical de bioeconomia agora. A gente está com projetos de... E aí, o porquê eu falei de caixa de polímero, né? A gente está fazendo bioembalagens para caixa de medicamento. Então, eu quero substituir o plástico, alumínio e papel por um biopolímero de um determinado resíduo que a gente conseguiu. E também a Dobra 15 agora a gente está posicionando algumas verticais para conseguir apoiar novos negócios de ciência, tecnologia profunda e ciência pesada. Então, muito do aprendizado que a gente teve, né? Eu e meus sócios aqui, o Rodrigo Guimarães, só para vocês terem ideia, vou até fechar minha câmera aqui agora. O Rodrigo Guimarães, ele é sócio de uma área de inovação de uma farmacêutica muito grande. E ele está agora, uma das startups que ele co-criou lá dentro,
tem uma molécula para o tratamento de câncer de mama. Não posso dizer o nome aqui porque ainda tá sendo executado. A empresa nunca emitiu uma nota fiscal, mas nesse momento ele está realizando as transferências tecnológicas dessa molécula para a farmacêutica americana por US$ 1 bilhão. Nunca emitiu uma nota fiscal, mas é um empreendimento científico e com maturidade tecnológica suficiente ele atinge resultados impressionantes. Então, qual é o entendimento que tem aqui? O empreendimento Deep Tech, ele não é um empreendimento normal, ele não é um empreendimento comum, tá? Ele tem propósito diferente. A modelagem é até similar, a validação é muito diferente, a implantação é mais complexa ainda, e o modelo de crescimento, a gente tem algumas formas de conseguir fazer isso. Quando a gente fala de transferência tecnológica, por exemplo, é um caminho que não é possível para um SaaS. Você não transfere código-fonte. Ou você vende a empresa como um todo, ou você vende a plataforma, não vende o código-fonte em si. Então, já no caso de uma patente, já no caso de um caso de uso, de um modelo de utilidade, no caso, a gente consegue ter estratégias diferentes. E muitas empresas de grande porte que investem pesado em P&D ou PDI acabam se interessando por comprar. Pega aí a Unilever, por exemplo. Unilever compra marcas de US$ 1 bilhão o tempo inteiro. É o papel deles. Eles têm um braço só para isso. E essa farmacêutica que o Rodrigo Guimarães trabalha já está na 7ª ou 8ª operação desse porte. A que veio logo depois dessa de US$ 1 bilhão é de R$ 700 milhões também. Então, eles são especialistas em criar tecnologias que geram muito impacto, são soluções complexas, mas também que geram resultados maiores em menos tempo também. E um dos aprendizados que a gente teve aqui, dentro da criação de ecossistemas de Deep Tech, você precisa ter uma cadeia de valor muito bem definida. Então, os empreendedores pesquisadores, eles têm um papel importante, mas o papel da pessoa que vai fazer, da pessoa ou organização, por exemplo, o Sinai Sematec da vida, que vai desenvolver a fundo, que vai dar robustez intelectual, que vai dar acesso aos laboratórios, aos parques industriais que eles têm, são também relevantes. E o modelo de negócio que a gente consegue trabalhar lá, e aí fazendo um pouco de análise contratual, tá? Tanto com percentual do negócio, quanto com percentual da patente. E por que existe uma diferença? Uma coisa é o negócio. Então, quando você emite nota fiscal, o negócio fica mais caro. Agora, a patente, ela pode ter modelos de utilidade que não são do primeiro negócio, que acabam também gerando valor. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um grupo eles estudavam administração comigo. Eles ganharam um hackathon global da NASA em 2019, com uma solução que sequestra microplástico dos oceanos. E no processo de sequestro, existe algumas paletas que vibram quando a água passa. E esse é o princípio de energia cinética que a gente tem nas hidrelétricas, por exemplo. Então, a gente está conseguindo derivar dessa patente uma solução de gestão energética a partir de barcos, por exemplo. A gente vai conseguir gerar um novo modelo de utilidade através da patente, que será um novo negócio focado em transformar barcos normais em catamarãs. Aí você tem 2 aparelhos de cada lado, que vai estar sequestrando o microplástico também, mas gerando energia. E aí, quando ele chega em terra firme depois, ele consegue transferir esse armazenamento energético e vender para o mercado livre de energia. Então, ele gera receita, tem mais estabilidade no próprio barco e tem um propósito ambiental muito grande também, né? Essa questão do microplástico. É um pouquinho do que a gente consegue entender aí também como ambiente de importância para a Deep Tech. Alguém tem alguma dúvida específica sobre o seu negócio? Alguém quer entender um pouco mais como direcionar a modelagem e a construção do negócio do TCC empreendedor de vocês? Algum de vocês está com alguma dúvida nesse sentido? E aí, turma, Design, Thiago, o Wellington, que acabou chegando depois, acho que com Lorena. Sejam bem-vindos. Não conhecia essa última solução que você falou, tá, Beto? Muito bacana. Essa vai ser legal, tá? Essa você vai depois de conto. Diga, Thiagão. Diga lá, Thiago. Eu acho que a Crislane também vai falar, ela abriu o microfone, mas eu fiquei mais em dúvida na parte que você falou sobre patentes, né? Uhum. Que é uma coisa que eu sempre via, né? Mas eu realmente não sei como é o processo. Eu sei que não foi o foco agora da apresentação, mas eu queria saber um pouco mais sobre isso também. Perfeito. O foco da apresentação é o que vocês quiserem, tá? Para início é isso aí.
No caso, eu quero saber como se emite a patente, né? Por exemplo, como se protege sua propriedade. Isso. Tá, beleza. Existem escritórios do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ele é nacional, né? Mas existem escritórios dele espalhados por todo o Brasil. O Senai Cimatec tem um, por exemplo, está no terceiro andar deles ali. E eles são responsáveis por dar entrada no pedido de proteção de propriedade intelectual. É interessante que você faça isso utilizando a assessoria de um advogado especializado, tá? De um advogado especializado em PPI. Por quê? Se você não consegue construir uma requisição, uma proposta muito bem feita, podem derrubar sua patente e o seu propriedade intelectual fica desprotegida para qualquer um copiar. Porque o conceito da patente é de que aquele processo, ou aquele output, ou aquele aparelho gerado, ele seja identificado como totalmente propriedade intelectual sua e de seus eventuais sócios. E quem quiser se beneficiar disso, ou tem que construir em cima do que você criou e talvez pagar por isso, ou compra a tecnologia de você. Então, esse é por isso que existe, tá? Para proteger o seu trabalho aí intelectual. Dentro desse modelo, a gente está entendendo existem diversas ferramentas que te facilitam isso, tá? Então, você consegue hoje, através de inteligência artificial, por exemplo, pesquisar se alguém fez o que você está fazendo. Porque se você submete um projeto e ele é muito similar ou próximo de algo que já foi registrado, que já foi protegido, a sua patente é derrubada, tá? Então, é muito importante não só enviar para solicitar a patente, mas também que você faça uma pesquisa inicial, né? Até que nos primeiros slides de timeline, no primeiro slide de timeline está a pesquisa inicial, para ver quem fez algo similar, parecido, próximo ou igual. E com base nisso, você inclusive pode direcionar sua pesquisa para resolver falhas da lógica da entrega de dados, resultados, ou até mesmo verificar se aquele resultado é factível naquela patente. Mas, basicamente, busque um advogado de PPI e um escritório do NPI. Acho que isso pode ter bem, tá? Esse ponto até é bacana, Rodrigo, porque a gente está em contato justamente com o escritório que o Alberto falou, do INPI, que fica lá no Cimatec. Eu não vou recordar o nome agora dela, que é a coordenadora do INPI aqui do Campo Salvador, mas a gente apresentou justamente o Salvador Lab e a gente ficou de marcar um papo com ela também. Então, possivelmente, um desses encontros que a gente vai ter, né, nessa jornada do TC Empreendedor, a gente vai falar também sobre o NPI, sobre o registro de marcas e patentes, né, e como que eles podem auxiliar também você nessa jornada. Então, a gente está bem próximo nesse sentido. Ela tem exemplos muito legais também, né, de inovações que surgiram e que foram patenteadas e inovações que foram prejudicadas por não terem se patenteado antes. Então, ela traz um pouco desses dois universos que eu acho que pode ser um experimento bacana para vocês também. Mas foi importante esse ponto. Perfeito. É importante, tá? Assim, e falando um pouquinho talvez, a trajetória da Decarb, né? Quando a gente fala em criar uma pesquisa, é muito comum que a gente faça isso com ideia da nossa cabeça. Você olha para um problema assim e fala, eu vou resolver esse problema. Só que a validação, talvez, antes da pesquisa inicial, seja até legal de você entender se o público que você quer atender tem aderência com a solução, tá? Um dos diferenciais da Decarb, quando a gente criou, a gente queria fazer, por exemplo, existem soluções de descarbonização, tá? Atmosféricas no mundo. O Bill Gates investiu em uma, por exemplo. Só que vamos olhar como é que funciona a solução do Bill Gates. Ele cria complexos industriais que sequestram CO2 da atmosfera. É muito caro de construir, é mais caro ainda manter, e o consumo energético disso é extremamente elevado. Então, basicamente, ele gasta um dinheiro absurdo para salvar o mundo. O que a gente queria fazer era criar um modelo mais barato e que não dependesse, por exemplo, de ter que comprar um terreno em Düsseldorf ou em Frankfurt, que é perto de polos industriais ali, Berlim, enfim, Detroit, que seja, né? Camaçari. Eu não preciso comprar um terreno em Camaçari para sequestrar o CO2 de Camaçari. Eu vou, e aí dentro do FIENG Lab, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a gente passou pelo programa de inovação aberta deles, a gente também foi acelerado lá, entendemos que as tubulações de dutos industriais que expelem os gases de efeito estufa para a atmosfera, eles fazem isso através de aeração.
Então, eles são empurrados. O vento é empurrado. Então, se a gente conseguisse, dentro do exercido pelo duto, fazer um aditivo, então tira esse duto aqui e coloca o decarb, né, o ZigZag, que é o sistema de sequestro de gás de efeito estufa, é o nome da solução da decarb, você consegue, através da aeração, ter o input dos gases de efeito estufa dentro do sistema. Ele vai ser sequestrado, purificado, etc., e esse mesmo desvio coloca ele de volta, reinjeta ele de volta na tubulação e vai para a atmosfera extremamente mais. Construir um parque industrial inteiro focado nisso. O consumo energético é muito pouco. A gente ainda implantou placas solares em cima para poder ter autonomia energética. Não preciso de seres humanos operando ele 24 horas por dia, porque ele tem um software de monitoramento e contabilidade de CO2, tá? E a gente conseguiu entender o valor econômico do CO2 e dos outros gases para as grandes indústrias. Se você pegar aí as 10 empresas que mais poluem no mundo, juntas poluem 500 bilhão de toneladas de CO2 por ano. Petrobras está aí, tá? No 8º ou 9º lugar. Então, se você consegue sequestrar, a gente conseguia 99%, tá? Da nossa eficiência. Vamos dizer, nada. 10% disso, 50 bilhões de toneladas de CO2 é o suficiente para construir 3 Nova Yorks por ano, se eu fizesse concreto. É eficiente para suprir metade do hemisfério sul em termos de álcool em gel, se eu fizesse álcool com isso. Então, a gente consegue ali gerar uma economia em escala gigantesca. E eu não necessariamente, eu sou a pessoa que vou distribuir a ponta final. Eu vou vender o CO2 para White Martins, ou a outra empresa. Eu posso vender o álcool para Cooper Álcool, que vai poder colocar isso nas prateleiras das farmácias e mercados. Posso vender o concreto para Votorantim, se eles quiserem, tá? Então, eu consigo criar cadeia de valor com as próprias indústrias que emitem, porque a Votorantim também emite, a Cooper Álcool também emite. Então, a White Martins também emite. Então, a gente cria economia circular através disso. É um modelo bem legal, tá? Que a gente construiu. E a gente fez com muito pouco, cara. A POC custou 42 mil reais para fazer a POC do Decarb. Protótipo, um pouco mais. Alguém tem alguma outra dúvida? Senão eu vou falar aqui infinitamente, tá? Só isso aqui, Live tinha colocado o microfone também para falar o profissional dessa vez. Oi, queria falar. Eu não conhecia esse conceito de Deep Tech. Algo novo, achei também um pouco confuso. Como funciona, assim, qualquer startup pode se tornar uma Deep Tech ou é algo muito específico? Por exemplo, o meu simples app de evento pode se tornar uma Deep Tech ou não? É realmente algo mais complexo? Primeiro, o seu app não é simples, tá? Ele resolve uma dor. A questão é que é um problema complexo e uma solução mais simples. Só que nem todo problema complexo ele pode ser resolvido com soluções simples. Vamos falar de, por exemplo, enriquecimento de urânio. Não existe app que faça isso. Porém, problemas globais já foram resolvidos com apps. O Uber, o iFood, etc. O Google, o Waze. Então, você acaba... Nenhum app é simples, tá? Nenhum app é simples. É trabalho. É infraestrutura, é product management, é desenvolvimento ágil, é ideação, validação, é pesquisa exploratória. Não é simples, tá? Eu não desvalorizo, muito pelo contrário. Já fiz dezenas deles com os parceiros aqui. Então, assim, o que é Deep Tech? Deep Tech é uma vertical. Startups são verticais, tem verticais. Então, você tem as fintechs, que trabalham com solução financeira. Tem as techfins, que são infraestrutura para oferta de soluções financeiras. Vocês têm as construtechs, de construção civil. E você tem as novas verticais, e essas são verticais mais tradicionais, tá? Tem verticais novas acontecendo no mercado. Você tem as Deep Techs, que trabalham com tecnologia profunda, como nanotecnologia, biotecnologia, engenharia mecatrônica, aeronáutica, esse tipo de coisa. Você tem as hard science, que envolvem química, física e outros princípios de ciência mais profunda mesmo. Existem também, tá? Você consegue, por exemplo, um exemplo de hard science aqui, tem uma empresa que utiliza marcadores de sangue para saber se existe alguma possibilidade de daqui a algumas décadas você ter algum tipo de câncer. E aí existe prevenção. Com marcadores sanguíneos, né? Marcadores de DNA no sangue. Isso é hard science, porque é biologia pura. Agora, eu pegar biotecnologia. Essa de bioembalagem para caixa de medicamento, por exemplo, é biotecnologia, que a gente constrói
um biopolímero que vai ser modulado em formato de uma caixa de medicamento e distribuído para as indústrias farmacêuticas poderem colocar seus medicamentos lá dentro, serem protegidos, e também gera uma economia de até 55%, que alumínio é caro, papel é caro. Um biopolímero de casca de banana é lixo, você pega de graça, por exemplo. Então, assim, seu app de eventos, ele vai resolver um problema? Vai. Se for bem validado, for bem modelado, se tiver um acompanhamento interessante, mas ele precisa se tornar uma Deep Tech, não vejo porque, nesse momento, ele seria assim, tá? Mas Deep Tech é uma vertical. Entendi. Obrigada, Alberto. Imagina, Cris. Tô aqui para isso. O Wellington que veio depois, você tem alguma dúvida, amigo? Você quer que eu repita alguma coisa do fio da meada? Então é isso. Na verdade, um crime, tá? Quando for apresentar pitch, nunca terminem com é isso. Cometi esse erro aqui agora. Vamos entender, talvez, então, aqui, como que você consegue modular uma equipe para construção de empreendimentos, né? Existem 4 perfis de empreendedores que são desejáveis. Só que não necessariamente eu sigo essa metodologia, tá? Você tem o hustler, que é um cara que ele é de correr atrás, de executar e tudo mais. Você tem o criativo, que é a pessoa das ideias ou que tem a capacidade de resolver problemas de maneira criativa muito rápido. Tem o manager, que organiza a casa, deixa tudo certo, tudo organizado de boa. E tem o builder, que geralmente é a pessoa técnica que vai construir aquela ideia junto com o restante da equipe. Eles são perfis complementares, só que quando a gente vai para a teoria das inteligências, por exemplo, você pode ter um hustler mais criativo, por conta da sua origem, experiências e vivências. Você pode ter um manager que seja técnico, porque ele gere, por exemplo, equipes técnicas, ele adquiriu a habilidade de gerir equipes técnicas ao longo do tempo. Então, eu gosto muito de utilizar os 4 perfis de empreendedor, esqueci agora quem criou esse perfil, mas a teoria das inteligências, confrontando isso, ela acaba gerando mais enriquecimento na composição de equipes. Então, o que vocês estão construindo agora o TCC Empreendedor, muito provavelmente sozinhos, porque quem escreve o TCC são vocês, recomendo fortemente que vocês comecem a buscar equipes complementares a vocês, tá? Yuri, amigos, tem alguma dúvida? Perdão, Cris, pode falar. Não, e aproveitar para você dar dica aí sobre como finalizar pitch, já que não pode falar isso que poderíamos falar. Perfeito. Call to action mesmo, né? Vamos juntos, renove conosco. Faça parte dessa história, transforme seu mercado, esse tipo de coisa. Call to action é muito mais indicado. Você lembra do exemplo de Ana, Cris, que eu compartilhei na semana passada, do Aqualuz? Que ela purifica a água no semiárido ali por meio de uma tecnologia nas cisternas. Sim. Pronto, ela termina o pitch dela convidando as pessoas com a seguinte frase: e então, vamos matar a sede do mundo? É sempre uma chamada para ação, como o Alberto falou, com algo que tem relação ao produto que ela está apresentando, que vocês estão desenvolvendo. Então, se o teu projeto, por exemplo, que é uma plataforma para eventos, vamos transformar o mercado do entretenimento por meio de uma gestão eficiente, né, uma plataforma integrada, algo nesse sentido. Um convite para a turma fazer parte do movimento. Entendi. Muito bom, obrigada. Eu gostei, tá? Da Aqualuz. Sim, é muito bacana. No pitch que ela fez, inclusive, do TED Salvador, na apresentação do TED, ela termina dessa forma, a apresentação do TEDx dela, convidando as pessoas para matar a sede do mundo. É uma mensagem muito forte, né? Gostei. Beleza. Vocês têm mais alguma dúvida, consideração? Eu me coloco à disposição, tá? Para a gente fazer novas sessões, novos papos. Gostei bastante de poder estar dividindo com vocês aqui um pouquinho da trajetória que foi criar a Decarb e criar agora a Neopec e outras que a gente está encaminhando também. Como tem 43 pessoas envolvidas com essa geração do TCC Empreendedor, seria muito bom ver nascendo mais Decarbs e mais empresas que vão também englobar grandes rankings aí de inovação e impacto e que mude a vida de muitas pessoas, né? Existem cases bem legais aqui do Salvador Lab, gente que hoje, inclusive, vende para a própria Salvador, tá? Suas soluções, e vejo muito potencial em todos vocês que estão aqui. Ouvi a solução da Cris, do Thiago, gostei muito do que apresentaram,
E tudo que vocês precisarem de mim, tudo que vocês necessitarem de ajuda, acompanhamento, se precisarem também de alguém para poder estar ali co-criando com vocês as soluções, também me coloco à disposição, tá? Eu ia tocar exatamente nesse ponto, Beto, para poder te convidar agora, né, para fazer parte como mentor dessa jornada da gente do Salvador Lab. A gente está nesses encontros, nessas palestras, nesses workshops, mas a gente abre depois um processo de mentoria, e aí eu acho que você tem a oportunidade mais também de conhecer os projetos ali no one-to-one, e conseguir dar um grau de embasamento maior para a turma, né? Como eu falei, são 43 inscrições de ideias muito diferentes. No ciclo passado a gente teve uma plataforma para gerar conteúdo para audiovisual focado em pessoas pretas, até um app que utilizava inteligência artificial para fazer inspeção de peça metálica e estrutura de concreto. Legal. Nesse ciclo, a gente está também com ideias muito diversas, com muita diversidade também entre os participantes, e eu acho que isso enriqueceria bastante assim, a turma com tua participação, dando uma mentoria, conhecendo mais a fundo um pouco dos projetos, para poder seguir essa jornada conosco, né, que segue com os workshops. Na semana que vem, não sei se você conhece, mas quem vai estar conosco é o Leonardo Santiago, que é do projeto Areja Bus. Ele estava em Campinas, inclusive inserindo o protótipo lá em parte do sistema de transporte público de Campinas, né, nos ônibus. Legal. Mas um empreendedor aqui de Salvador, que surgiu no IFBA, também com um projeto dentro da instituição. E ele fez um TCC empreendedor antes de ter um TCC empreendedor, né? Então ele vai vir para poder contar a história dele também. Mas a gente aproveita justamente desse conhecimento, dessa vivência de vocês, para que possam também se conectar com a turma, né, para além desse momento aqui hoje. E eu tenho certeza que vai enriquecer demais a turminha, né? São muitas ideias aí em potencial. Infelizmente, né, por uma questão de agenda e horário, nem todos conseguem participar nesse mesmo horário que o workshop acontece. Tranquilo, a gente entende. É a realidade das pessoas, né, velho? Nem todo mundo tem tempo livre nas tardes, né? Como horário comercial. Exatamente. Mas aí queria agradecer também a presença de todos, Cris, Thiago, Wellington, Lorena, Léo e Ione, que estão dando super apoio aqui. E a todo mundo que vai estar acompanhando a gente depois. E te agradecer também, Léo, Beto, por essa aula, tá? Por compartilhar. Eu conhecia pouquíssimo, assim, a pontinha do iceberg desse conceito de Deep Tech, tá? De startups mais com esse propósito. Conheço alguns exemplos, mas nunca tinha me aprofundado assim nessa metodologia de vocês, nesse workshop pocket, né? Como você mencionou. Mas queria muito te agradecer a disponibilidade, cara, e chamar agora a Lorena, que levantou a mãozinha ali, acho que deve ter alguma dúvida. Obrigado. Lorena, diga aí. Oi, boa tarde, gente. Eu quero pedir primeiro desculpa pelo atraso, é que hoje eu estou numa correria danada, que amanhã tem um evento, e eu entrei, na verdade, aqui para ouvir vocês um pouquinho na hora que deu, mas eu estou ainda na rua comprando algumas coisas, mas estou prestando um pouco atenção e tive excelentes ideias com algumas dicas, e eu vou compartilhar depois com a minha colega aí de Constituição, Cris. Depois a gente conversa melhor, Cris, das ideias que eu tive. Então, acho que foi bem legal as dicas que o Alberto deu, que o Alberto passou para a gente. E mesmo não estando aqui o tempo, né, desde o começo, foi bastante importante ouvir algumas coisas que aí contribuiu, né, com algumas ideias que eu fui tendo aqui. Seu microfone está mutado, Beto. Vi agora. Maravilha, pronto, Lorena. Obrigado, viu? Prazer me ajudar. Massa. E aí, Lorena, você consegue pegar depois o vídeo, tá? Lá na Salvador Lab, e aí você consegue assistir, inclusive, rapidinho, se quiser acelerar, para pegar o começo que você perdeu, tá? Mas a gente vai encaminhar o link em breve também. E ouvir tudo de novo, né? Que vai ser bom também, escutar tudo de novo. Valeu. Gostei. Obrigado, pessoal. A gente se vê. Yuri, vamos viabilizar aí, tá? Eu aceito sim a missão de ser mentor, quero ver mais decarbs aí. E vamos depois preparar umas experiências legais para a galera, tá? Perfeito, a ideia é essa. A gente vai convidar também a turma que está passando o TCC Empreendedor, e aí eu vou estender o convite aqui também, Alberto, mas aí vai chegar o card bonitinho, tá? Certinho. Que é para o evento de encerramento do Desafio de Inovação Aberta que a gente fez no Salvador Lab, para a região aqui da Baixa dos Sapateiros, que foi inclusive, o que originou o Hub Cultural, que venceu a batalha de pitch lá no BTX. Isso. Então, a gente vai ter um encerramento. Alguns dos participantes, inclusive, do TCC Empreendedor, também estavam lá. Tem o Cauã, que foi o que apresentou aquela ideia ele era do Senai, eu não vou recordar o nome da startup, mas tinha uma pegada de carbono zero também, tá? Legal. Ali que estava na Batalha de Pix, e que ele se submeteu agora como TCC Empreendedor e está participando aqui conosco também dessa jornada. Então, o ecossisteminha vai meio que se formando assim, se retroalimentando. Então, é um pouco do que a gente quer ver também, tá? Mas estenderei o convite. Muitíssimo obrigado novamente por tua presença e disponibilidade. E até uma próxima, meu velho. Abraço. Até a próxima, amigo. Se cuide, viu?
Valeu, querido. Tchau, tchau, turma. Boa tarde Tchau, para tchau. vocês. Boa tarde, Johnny time. pode encerrar a gravação e a gente disponibiliza o link.